Assunto muito polêmico que tem aparecido aí. O que é um cidadão de bem? Bom, um cidadão de bem, a gente pode rotular, quem pode merecer esse rótulo? É uma pessoa que vive em uma sociedade civilizada, e isso daí existe no planeta inteiro, em todos os países existe uma sociedade civilizada, e dentro dessa sociedade civilizada existe um conjunto de regras e leis. Regras que são como etiquetas, como rótulos, como não é uma lei escrita, não é uma lei física, é uma coisa que foi inventada, é uma matrix social. E existem as leis que punem os criminosos. Os criminosos são aqueles que quebram a lei. E a lei, ela é muito subjetiva, porque quem cria a lei? E quando são os criminosos que criam as leis? Porque aqueles cidadãos, aqueles senhores de bem, de terno e gravata que habitam Brasília, eles são muitos cidadãos de bem, né? Para criar as leis que eles criam e tal. Mas, enfim, não é o caso. O que é um cidadão de bem, resumidamente, né, assim, basicamente, o cidadão de bem é alguém que não prejudica o outro. É alguém que não se preocupa em julgar o outro. Como, por exemplo, julgar os políticos. Né? Se o político é exemplo para o povo, porque... Não, peraí. Político tem que ser exemplo para quem? O político não tem que ser nada. O político é a voz do povo, não é o exemplo do povo. Ele não é importante, não é importante a pessoa dele, a personalidade, o nome, as ideologias, os pensamentos. Ele é importante que ele ouça o que o povo está falando e ele reproduza o que o povo está falando. Mas não é o que uma meia dúzia de pessoas, não é só a minoria. Não é minoria aqui, não é minoria lá, não é maioria. É o que todos, sem exceção, estão falando. Porque tem que existir um consenso, porque ninguém é 100% perfeito, ninguém acerta 100% tudo, ninguém faz tudo certo 100% do tempo, e ninguém faz tudo errado, ninguém erra 100% do tempo também. Existe o equilíbrio dessas duas coisas, porque errar é humano, mas acertar também é humano. Então, assim, existem esses dois lados, existem os vários motivos, as motivações, os contextos de como a pessoa acaba indo para um lado ou acaba indo para o outro lado. Mas a questão, assim, o tal cidadão de bem sempre existiu, desde que se criou a sociedade, desde a época das tribos indígenas. E existe tribo até hoje, e olha que elas já são antigas, qual foi a data da primeira tribo fundada, né? Quando inventou a primeira tribo, quando inventou a primeira cidade, primeira sociedade, primeira aldeia, desde aquela época já tinha o cidadão de bem, e já tinha o cidadão que queria ser o cidadão de bem. E usa as ideologias, entre aspas, do cidadão de bem para ganhar o voto, para ganhar dinheiro, para ganhar empatia. Porque igual diz na Bíblia lá da questão do anticristo, o anticristo chega, não é chega impondo, eu sou malvadão, eu sou do mal, eu sou o terrível, eu vou fazer. Ele chega todo dia braços e abraços, todo de carinho, todo dia amizadezinha, igual o português fez com os índios aqui para tomar a terra deles. Então, assim, eles chegam fingindo, falando o discurso manso. Agora, quem é cidadão de bem, não tem que provar que é cidadão de bem. Não tem que falar que é cidadão de bem. Ele só se preocupa em ser o cidadão de bem. E se preocupa em não fazer o mal para o outro. Se preocupa em cuidar da própria vida. Se o cidadão de bem não quer arma de fogo, ele não compra arma de fogo. Ele não quer impor que o outro possa ou não comprar arma de fogo, que o outro possa ou não ter arma de fogo. Se o cidadão de bem não quer usar droga, ele não usa droga. Ele não fica preocupado se o outro vai usar ou não. Se o outro vir pedir ajuda para ele, conselho, dica e tal, vai conversar, pedir alguma coisa, ele vai ajudar. Ele não vai julgar o outro pelo outro cometer algum crime de roubar alguma coisa para poder comer. Ele não vai se preocupar em julgar aquele que está desesperado, está perdido, está com algum problema, com mil problemas na vida, que vai entrar no mundo das drogas, que vai roubar, que vai fazer isso, que vai fazer aquilo. Ele está preocupado em ajudar, se tiver alguém naquela situação, e pedir a ajuda dele. Porque ele também não pode julgar
que ele está vendo a pessoa lá naquela situação e ele tem a obrigação de ajudar. Que ele não é um ditador que quer se impor. Ele tem a compaixão, ele tem o sentimento de tristeza, ele tem o sentimento de carinho, de dó, de querer ajudar. Aí ele vai e ajuda se o outro quiser ser ajudado, se o outro pedir ajuda. O cidadão de bem não se preocupa em ficar colocando palavrinhas para falar que eu sou isso, eu sou muito bonzinho, eu faço isso, eu faço tudo certinho, eu faço desse jeito, eu faço querendo mostrar, não precisa de aprovação do outro para mostrar que ele sabe que é um cidadão de bem. Independente do que está escrito no papel, independente do que os outros falam, porque o que os outros falam não é a sua verdade, o que os outros falam é a verdade do outro, está na cabeça do outro. Então, as leis do papel, que são criadas por senhores de terno e gravata, que são senhores corruptos, que são senhores que usam da própria ideologia, do próprio pensamento para criar alguma coisa, enquanto eles deveriam ser apenas a voz do povo, apenas o espelho, apenas refletir. Mas é aquele negócio, não é só para uma minoria, ou para outra minoria, ou para a maioria, é para todos com igualdade. Porque não é fazer os projetos de lei, não é fazer as obras pensando no meu nome, eu vou pôr no meu currículo que eu que fiz aquilo, eu que fiz, meu partido que fez aquilo, meu partido que é bom. Não, aquilo é bom para o povo, foi o povo que fez, foi com dinheiro do povo. Porque tudo feito com dinheiro dos impostos. E quem cuida do dinheiro dos impostos? Quem determina quanto de impostos a gente vai ter que pagar? Quem cria as leis para garantir que aquela tem que estar na lei que tem que pagar aquele imposto, porque se não pagar aquele imposto você é um criminoso, não é mais um cidadão de bem. Quem cria essas coisas? Tem que ser o povo ou tem que ser alguém que é a voz do povo e cria em nome do povo, porque o povo todo está falando? Todo. Não é minoria, não é maioria, são todos com igualdade. Porque a lei tem que ver todos como igual, porque todos pagam impostos como igual. Então o resto é manipulação, para ganhar empatia, para ganhar voto, para ganhar like, para ganhar seguidor. Tudo para dividir e conquistar a arte da guerra. Por isso essa polarização de direita e esquerda na política e tudo mais. Tudo virou time de futebol. Político não é rockstar, não é popstar, não é celebridade. Político não é ex-BBB. Político é funcionário público, que recebeu o salário igual funcionário público. Todos os funcionários públicos que trabalham em todos os cargos tinham que receber a mesma faixa salarial e ter o mesmo benefício do cargo. Agora, os políticos, por exemplo, pessoal da STF, STJ, TJE, etc e tal, ministros, governadores, deputados, senadores, vereadores, presidente, etc e tal, todos eles têm reajuste salarial anual, garantido por lei. Todos eles têm benefícios do cargo garantido por lei. Todos eles aposentam e continuam recebendo praticamente um salário integral, por serem funcionários públicos importantes. Eles mesmos é que decidem o salarial, o teto salarial, a carga horária. Além de tal carga horária, já é hora extra, e aí hora extra tem que pagar tal benefício a mais e tal. E os outros funcionários públicos são vistos da mesma forma que eles? Eis a questão, né? E o resto é que eles usam tudo, orientação sexual, aparência, ideologia, tudo para dividir, quanto mais minorias, para eles conquistarem o maior número de minorias possível. Que eles conquistam pela empatia. Eles fingem lutar, fingem ser bonzinhos, lutar por todos e tal, mas é só para ganhar a empatia, ganhar o voto. Essa é a realidade. Então, o que é o cidadão de bem? O cidadão de bem, ele não precisa de provar nada que ele é ou não cidadão de bem. Ele não precisa ficar falando, ele não precisa ficar divulgando, ele simplesmente é. E tem muitos aqueles que fingem ser, e tem muitos aqueles que querem ser, querem se parecer. Mas, observando, como diz o ditado, o diabo está nos detalhes. Observando os detalhes, fica claro quem é quem. Quem é de verdade sabe quem é de mentira. Paz para todos, fui.